A maioria nunca chega lá. E quem chega, muitas vezes não sabe o que fazer. Você lutou, economizou, abriu mão de prazeres imediatos, resistiu à tentação do consumo fácil e, finalmente, os R$ 100.000 chegaram. Parabéns! Mas aqui vai uma verdade dura. Essa conquista, por mais valiosa que seja, ainda não é liberdade financeira. Na verdade, ela é só o início de uma nova jornada, a mais importante da sua vida. Neste vídeo, eu vou te mostrar o plano prático e inteligente para transformar R$ 100.000 em independência financeira. Juntar dinheiro exige esforço, mas fazer esse dinheiro acelerar exige inteligência. A diferença entre quem para nos 100 mil e quem chega ao primeiro milhão está em como pensa, decide e age. A virada de chave é entender que agora o que mais importa não é quanto você economiza, mas como faz o dinheiro trabalhar por você. É aí que entra o poder dos juros compostos. É como plantar uma árvore que dá frutos, e esses frutos plantam outras árvores. Quanto mais cedo você começar, mais sombra vai ter lá na frente. Esse é o momento em que o tempo vira seu melhor aliado, ou seu maior inimigo, se você não agir. Mas tem um detalhe. Não adianta querer acelerar com o freio de mão puxado. Dívidas, desorganização financeira, medo de investir, tudo isso te segura. A mentalidade financeira dos milionários começa justamente aqui, com a coragem de agir, de aprender, de se posicionar como alguém que vai dominar o jogo. E se você acha que precisa de sorte para enriquecer, é porque ainda não viu que os juros compostos são capazes de fazer ao longo dos anos. Quer ver esse dinheiro crescer como nunca? Então você precisa entender o verdadeiro motor da liberdade financeira. Imagine acordar todos os dias e saber que, mesmo dormindo, seu dinheiro esteve acordado, rendendo, trabalhando sem parar. Parece sonho? É só o efeito prático dos juros compostos atuando a seu favor. Essa é a parte mágica da educação financeira, quando o esforço passa do físico para o financeiro. Os juros compostos são o segredo por trás da riqueza silenciosa. Aquela que cresce sem alarde, sem precisar de apostas ou riscos exagerados. A regra é simples: reinvista os lucros, mantenha a constância e deixe o tempo fazer o trabalho pesado. Mas atenção, o mesmo juros composto que te leva ao primeiro milhão é o mesmo que pode te afundar em dívidas impagáveis se você estiver do lado errado da equação. É por isso que eliminar dívidas caras é a primeira ação inteligente antes de qualquer plano de crescimento. Quer saber como os ricos vivem de dividendos? Como conseguem parar de trabalhar cedo e manter a qualidade de vida? Tudo começa aqui, com esse efeito bola de neve positivo. E se você ainda tem dívidas ativas, talvez seja a hora de atacar esse problema com urgência. Você já tentou encher um balde furado? Não importa o quanto coloque, ele nunca enche. É exatamente isso que acontece quando você tenta enriquecer com dívidas caras te correndo por dentro. Juros abusivos de cartão de crédito, cheque especial e financiamentos mal pensados são venenos silenciosos da sua liberdade financeira. Eliminar essas dívidas não é só uma prioridade, é uma emergência. Cada centavo pago em juros ruins é um centavo que poderia estar se multiplicando em investimentos. É como estar correndo em uma esteira. Você se esforça, mas não sai do lugar. E a diferença entre construir patrimônio e destruir riqueza mora justamente aí. Negociar, concentrar dívidas, vender algo, mudar hábitos. Tudo é válido quando se trata de recuperar o controle. E sabe o que é mais poderoso? O alívio mental que vem com isso. A paz de espírito que permite pensar no futuro, em como parar de trabalhar cedo, em como investir do zero com inteligência. Só depois de estancar esses vazamentos é que você poderá de fato aproveitar o que vem a seguir. Os investimentos que constroem sua renda passiva e te aproximam de viver de dividendos.
Imagina receber dinheiro todo mês sem precisar levantar da cama. Essa é a essência da renda passiva. O sonho de quem entendeu como enriquecer de forma consistente. E melhor ainda quando essa renda vem limpa, sem o leão mordendo parte dela. Existem investimentos que te pagam sem descontar imposto de renda. É o caso de alguns fundos imobiliários, LCI, LCA e debêntures incentivadas. Eles são os queridinhos de quem quer acelerar a construção de patrimônio sem perder eficiência. E quando combinados com disciplina, viram verdadeiras máquinas de gerar liberdade financeira. Mas atenção, não se trata de apostar tudo em um só lugar. A palavra-chave aqui é estratégia. Você precisa entender seu perfil, seus objetivos e seu horizonte de tempo. E, claro, manter o foco no longo prazo. Porque a riqueza verdadeira não é fruto de sorte, e sim de decisões bem tomadas repetidas vezes. Com esses instrumentos, sua renda passiva começa a se fortalecer. Mas para garantir segurança, você precisa fazer outra coisa antes de continuar crescendo: fortalecer suas bases. E isso nos leva a um ponto essencial na educação financeira prática. Chegar aos R$100.000 traz uma sensação perigosa, a de que agora você pode gastar mais. Um restaurante mais caro, um carro melhor, viagens frequentes, tudo isso parece inofensivo. Mas quando o padrão de vida cresce mais rápido que o patrimônio, você entra numa corrida sem linha de chegada. Essa é a famosa inflação do estilo de vida, e ela já derrubou muita gente que parecia estar no caminho certo. O segredo está em manter os gastos abaixo do crescimento da renda, mesmo quando ela aumenta. A diferença entre aparentar riqueza e construir riqueza de longo prazo está aqui. Um milionário silencioso não muda de vida a cada promoção. Ele aumenta sua taxa de poupança, não o número de parcelas. Ele entende que o melhor investimento é a liberdade de escolher, não a obrigação de manter aparências. Por isso, antes de trocar de carro ou subir o padrão de moradia, pare e pense. Isso te aproxima ou te afasta da liberdade financeira? A resposta sincera a essa pergunta pode definir se você vai viver de dividendos ou de boletos. O ativo mais valioso que você tem não está na corretora, está no espelho. Investir em si mesmo é o melhor investimento, com os maiores dividendos e o menor risco. Seja aprendendo uma nova habilidade, dominando finanças ou empreendendo algo seu, cada real colocado aqui volta multiplicado. Conhecimento não perde valor com o tempo. Pelo contrário, ele se valoriza. Quanto mais você aprende, mais ganha. Seja para pedir um aumento, mudar de carreira, criar uma nova fonte de renda ou até ensinar outros. É assim que se escala o jogo, indo além do que os investimentos tradicionais oferecem. E sabe o que os ricos têm em comum? Uma obsessão por aprender. Eles entendem que a mentalidade financeira molda decisões, e decisões moldam destinos. Por isso, leem, estudam, ouvem, testam. Eles crescem antes que o dinheiro cresça, porque sabem que o dinheiro vai acompanhar. Então, antes de buscar o melhor investimento do mercado, olhe para dentro. O que você precisa aprender hoje que vai te render por décadas? Com essa resposta em mente, é hora de usar um dos maiores segredos da liberdade financeira, a automação. Pouca gente percebe, mas a disciplina não é sobre força de vontade, é sobre estrutura. Automatizar seus investimentos, seus aportes mensais, até seus pagamentos fixos, é como colocar sua vida financeira no piloto automático. E isso muda tudo. É o segredo silencioso por trás de quem acumula patrimônio sem esforço visível. Quando você automatiza, elimina o risco de esquecer, procrastinar ou ceder à tentação do consumo. Você transforma o "se sobrar eu invisto" em "já investi, agora vejo o que sobra". Essa simples inversão tem um poder gigantesco na construção da sua liberdade financeira. Use o débito automático para aportar no Tesouro Direto, fundos, ações, FIIs. Deixe o sistema trabalhar por você. É como ter um robô fiel que executa o plano mesmo quando você está cansado, ocupado ou desmotivado. E isso cria consistência, o ingrediente secreto da riqueza de longo prazo. Automatizar é confiar no seu plano, não na sua emoção. E ao fazer isso, você ganha espaço mental para pensar no próximo passo, manter o ritmo e crescer sem perder o controle. Crescer financeiramente é como manter uma bicicleta em movimento.
Se você parar de pedalar, cai. Por isso, organização financeira não é luxo, é necessidade. E não precisa ser complicado. Basta ter clareza sobre quanto entra, quanto sai e para onde está indo cada real. Uma boa planilha, um aplicativo de controle ou até um caderno com constância já fazem diferença. O que não dá é para viver no escuro, sem saber se está avançando ou só girando em círculos. Planejamento financeiro não é sobre controlar cada café, é sobre garantir que seus grandes objetivos estão sendo financiados todo mês. Organizar é definir metas, monitorar avanços, ajustar rota, é ver se você está aumentando sua taxa de poupança, acelerando a renda passiva, diversificando os investimentos e, principalmente, se está cada vez mais perto de como parar de trabalhar cedo e viver com tranquilidade. Com essa clareza, o crescimento deixa de ser aleatório e passa a ser previsível. E então, com a direção certa, é hora de mirar alto. O próximo marco está logo ali, e não é um número qualquer. Agora que você chegou aos R$ 100.000, está diante de uma bifurcação. Pode parar por aqui, como muitos fazem, ou pode mirar no primeiro milhão. Parece distante, pois saiba que quem chegou nos 100 mil já dominou a parte mais difícil. O que vem agora é a aceleração com estratégia. O primeiro milhão não acontece por acaso. Ele é construído com consistência, reinvestimento e mentalidade financeira alinhada. Se você dobrar de 100 mil para 200 mil, depois para 400 mil e seguir nesse ritmo, vai se surpreender com a velocidade do progresso. Definir esse marco não é só motivacional, é prático. Você começa a tomar decisões melhores, evita distrações e se compromete com o longo prazo. Cada real começa a ter um destino mais nobre e sua vida financeira começa a ter um norte. E para quem acha que é impossível, lembre-se, você já fez 10% do caminho. Agora é só repetir o que deu certo, com mais foco, menos erros e ainda mais inteligência. E o combustível disso tudo, vamos falar dele agora: a taxa de poupança e investimento. O milionário de verdade não é aquele que ostenta, mas a que tem paz. Ele entende que riqueza é consequência de decisões diárias, não de um único grande acerto. Sua mentalidade financeira é pautada por paciência, disciplina e uma visão clara do futuro. Eles não compram coisas para impressionar. Compram tempo, liberdade e oportunidades. Sabem que cada centavo pode ser um soldado na guerra pela liberdade financeira. Por isso, tratam o dinheiro com respeito e não com apego emocional ou culpa. Outra coisa que eles fazem diferente: aprendem com erros alheios. Não repetem as falhas comuns. Evitam dívidas desnecessárias, protegem o patrimônio e focam em educação financeira constante. Eles sabem que a verdadeira segurança vem do que está na mente, não na conta bancária. E o mais inspirador: milionários pensam em décadas, não em semanas. Eles veem longe, e essa visão de longo prazo, regada à consistência, é o que constrói a base sólida da verdadeira riqueza. Mas não existe riqueza sem um tripé essencial que sustenta tudo isso. Você chegou até aqui porque sabe que os primeiros R$ 100 mil não são o destino, são o ponto de partida. Ao longo dessa jornada, viu que enriquecer não é mágica, é método. É saber como investir do zero, construir patrimônio com inteligência, cultivar hábitos dos ricos e desenvolver uma mentalidade financeira inabalável. Agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai deixar o dinheiro parado e ver o tempo passar? Ou vai colocar tudo em prática e transformar sua vida financeira para sempre? A decisão está nas suas mãos. E lembre-se, a liberdade financeira não é um sonho distante. É um caminho real, trilhado por gente comum que escolheu agir diferente. Você está pronto para ser essa pessoa? Se esse conteúdo te ajudou, curta, comente aqui embaixo qual foi o seu maior insight e se inscreva no canal. Assim, você continua essa jornada comigo rumo ao seu primeiro milhão.